Olá, estamos voltando para uma nova fase dos nossos vídeos espiritualidade. E este é um momento de reflexão. Nós somos apegados aos nossos valores herdados da educação familiar, mas todos nós temos o livre-arbítrio de seguir caminhos que muitas vezes nos levam ao sucesso e outros podem estar nos desviando, sejam caminhos mais difíceis e complicados, sejam caminhos que antes abominávamos. Muitos temas polêmicos nos levam a pensar, estudar temas que não acreditávamos. Alguns não vamos acatar, mas nos faz conhecer quantas coisas novas vêm vindo por aí. O que devemos acrescentar na nossa vida e o que devemos ignorar. Então, é importante que façamos esse exercício que tem fundamento na reforma íntima. O que nós fizemos e o que nós podemos fazer melhor em relação à nossa família, aos nossos amigos e, obviamente, a nós mesmos. Não está na hora de enxergar o que o nosso próximo está fazendo, o que, mesmo que nos atinja direta ou indiretamente, ou nós vamos continuar olhando e fazendo de conta que está tudo bem. A reforma, meus amigos, ela consiste na transformação do seu espaço. Essa é a definição que já conhecemos. Nós reformulamos um desenho da nossa casa, do nosso negócio, auxiliando em uma melhor distribuição e organização, aliada a uma linguagem contemporânea que responda aos meus anseios e desejos. E o que consiste a reforma íntima neste mundo de incertezas? É o meio de darmos uma nova direção aos valores que nós já possuímos e corrigir aquelas deficiências cujas raízes nós ignoramos ou não temos motivação para mudar. Como fazer essa importante reforma na nossa casa íntima? O primeiro passo para essa reforma íntima é a vontade de melhorar em todos os sentidos, principalmente moralmente. Conforme o artigo muito importante de Marcelo Henrique Pereira, ele fez um artigo com o título Reformar ou Transformar? Reforma íntima, transformação espiritual? Bom, os que aceitam a ideia do espiritismo como filosofia, porque ela lhes satisfaz a visão, mas cuja fibra moral não é suficientemente tocada para compreenderem as obrigações que a doutrina espírita impõe aos que a adotam. O homem velho está sempre ali, e a reforma de si mesmo lhes parece uma tarefa muito pesada, né? Muitas vezes a gente acomoda, vamos deixar tudo do jeito que está. Mas como não estamos menos firmemente convencidos, entre eles encontram-se propagadores e zelosos defensores. No caso do espiritismo, ele não tem o privilégio de transformar subitamente a humanidade. O que a gente pode admirar-se de uma coisa e do número de reformas
que ele já operou em tão pouco tempo. Ao passo que nuns, onde já ele encontra um terreno preparado, ele entra de uma vez, né? E noutros vai ter que ser uma operação gota a gota, conforme a resistência que encontra no caráter e nos hábitos de cada um. No caso, as ideias espíritas, elas devem estar infalivelmente com o intuito de apressar a reforma de todos os abusos, porque, melhor que outras, elas penetram os homens com o sentimento do dever. Por toda parte onde elas penetrarem, esses abusos vão cair e o progresso vai se efetivar, a julgar o futuro pelo presente, né? Nós podemos afirmar que o espiritismo ele vai ter levado à reforma de muitas coisas muito antes que os espíritas tenham podido acabar. Desse modo, como se viu antes, Kardec ele fala da reforma de si mesmo, dirigida aos adeptos espiritistas, que se maravilham ante os conceitos, mas ainda não conseguem efetivar a transformação pessoal. Fica aí, na permanência do homem velho, impedindo o novo, o que vem depois, o que se transforma, de atuar e influir, preponderando. Então, o Espiritismo, segundo estatui o codificador, o responsável pelas reformas sociais a partir de suas ideias, influi decididamente no progresso da humanidade, o que para a doutrina espírita alcança tempos imemoriais que vão sedimentando a chamada bagagem encarnatória de cada individualidade. O conjunto de experiências e a forma de entendimento acerca das questões transcendentais ou espirituais. E a religiosidade é um componente extremamente salutar na caminhada espiritual de todos nós. Vivência evangélica, então, pode ser interpretada como a repetição dos atos do homem de Nazaré, ou também um conjunto de atitudes que são referendadas pelas igrejas como sendo dentro de mandamentos, sacramentos ou orientações ético-morais daquelas filosofias. Normas de conduta em síntese, e não seria isso certamente a proposta contida na doutrina espírita. O que nos trouxe o conceito corrente de reforma íntima tem-se um termo que agrada muito mais e que, em essência, parece coincidir com a proposta genuinamente espírita, que vai, aí no caso, tendo como referência os trabalhos de Allan Kardec e os escritos, né, em conjunto com as informações obtidas dos espíritos superiores. Esse termo a gente vai chamar de transformação. Transformar, fazer tomar uma nova feição ou caráter, alterar, modificar, fazer passar de um estado ou condição a outro, converter-se, transfigurar-se. Já a transformação é qualquer alteração no estado de um sistema. E essa transformação é exatamente o que visa a educação espírita, ou a instrução espiritual e espiritista a partir da análise racional da vida espiritual, sobre o prisma da doutrina dos espíritas. Então, Kardec deixa muito bem acentuado esse caráter em vários pontos de sua obra, ao afirmar que a obra do Espiritismo é obra de educação. E com a educação, que passa aí da teoria e prática,
há um entendimento e atitude, e o ser passa a transformar-se, a modificar os seus caracteres e condutas e materializa o contido em uma das leis espirituais, que são transcritas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de progresso. Então, a transformação do espírito é o progresso. Então, meus amigos, essa reforma íntima nada mais é que a nossa transformação. Porque se viemos aqui com a proposta de nos regenerar, mesmo que não lembremos de vidas passadas, mas nós sabemos que a nossa encarnação na Terra não é por acaso. Então, se cada vez pudermos acertar mais, né? Mudar algumas regras que teimamos em fazer errado, os nossos acertos serão pontos positivos no nosso desencarne, na nossa classificação quando partirmos para o mundo espiritual. Então, vamos começar a fazer essas mudanças na nossa vida, mesmo que coisas assim que achamos que, eu não vou mudar nada agora. Não, tem coisas que dá para mudar sim. Então, de acordo com o nosso tema de hoje, vamos iniciar a nossa reforma íntima com sabedoria, aproveitando, né, todas essas bênçãos da Semana Santa, da Páscoa. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e ilumine a nós todos. Fiquem na paz do Senhor e um beijo no seu coração. Até a próxima.